Cancheiro. A apresentação: Nicolas Wagner. Alô, guaibeiros e guaibeiras! Está começando a 4ª edição do Cancheiro, programa aqui da Rádio Guaíba, destinado exclusivamente ao futebol do interior gaúcho. Vamos ao ar no FM 101.3, no site guaiba.com.br e nos aplicativos de rádio. Além, é claro, do Spotify, onde o programa fica salvo. No programa de hoje, vamos repercutir as desistências de alguns clubes da Copa FGF por conta da indefinição de quais vagas para competições nacionais a Copa FGF dará. E também teremos entrevistas exclusivas com o presidente do Santa Cruz, que vai disputar a Copa FGF, e também do 14 de julho, equipe tradicionalíssima de Santana do Livramento, que projeta o retorno ao futebol profissional. O Cancheiro conta com a minha apresentação, eu sou Nicolas Wagner, na edição Rafael Baldez, lembrando que a coordenação de esportes da Rádio Guaíba é do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção do Claudinei Girotti. Bom, nessa semana que passou, o Ipiranga, representante gaúcho na Série C do Campeonato Brasileiro, ao lado do Caxias, anunciou a saída do técnico Raul Cabral. O Raul Cabral aceitou uma proposta do Figueirense e, por conta disso, deixou o Ipiranga. O Figueirense, que curiosamente foi o adversário do Ipiranga na estreia na Série C. Empate 1-1 no Colosso da Lagoa em Erechim. Raul Cabral, que é catarinense, volta para o seu estado natal para comandar o Figueira. Raul Cabral, que chegou no Ipiranga na reta final da Série C do ano passado e no gauchão deste ano conduziu o Canarinho até a semifinal, sendo eliminado pelo Inter. Na Série C foram apenas 2 jogos neste ano. O Raul Cabral no comando do Ipiranga. Na estreia, como eu disse, empatou com o Figueirense 1-1 e no segundo jogo venceu o Itabaiana fora de casa lá no Sergipe por 2-1. Raul Cabral encerra sua passagem pelo Ipiranga com 18 jogos, sendo 5 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. 38% de aproveitamento. O Theo Crisostemos, que é técnico do Sub-20 do Ipiranga, assumiu interinamente a equipe até que seja contratado um novo comandante para a equipe principal do Ipiranga. Uma notícia importante também desta semana que passou: 4 CTs e contando aí também estádios gaúchos foram selecionados pela FIFA para sediar treinamentos de seleções durante a Copa do Mundo Feminina, que vai acontecer no ano que vem, aqui no Brasil, e o Beira-Rio será a sede de jogos. O CT do Juventude e o Estádio Centenário, ambos em Caxias do Sul, além do Estádio da Montanha dos Vinhedos e Bento Gonçalves e o CT do Futebol com Vida, em Viamão. Esses 4 palcos estarão aptos para receberem seleções na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Então é importante aí para esses clubes, né? Juventude, Caxias, Esportivo e o Futebol com Vida, uma grande oportunidade de receber seleções durante a Copa do Mundo Feminino do ano que vem aqui no Brasil. E a Copa FGF tem gerado muita polêmica, porque segue a indefinição em relação a quais vagas a Copa FGF dará, e por conta disso 2 clubes desistiram da competição, 2 dos 10 clubes que participariam da Copa FGF. Curiosamente, as 2 equipes de Passo Fundo. O Gaúcho, inicialmente, na sexta-feira da semana passada,
anunciou por meio de uma nota oficial a desistência e depois o Passo Fundo também desistiu. Vamos ouvir a justificativa aqui para a Rádio Guaíba do Guto Guion, presidente do Gaúcho, para essa desistência da Copa FGF. Eu entendo a situação do presidente Oxman, meu amigo Luciano. Acho que ele faz um ótimo trabalho à frente da federação. Mas o Esporte Clube Gaúcho tinha uma previsão de jogar o ano inteiro, a gente tem trabalhado com isso. Não foi tanto a questões das vagas apenas também, mas a data, o calendário, né? Vocês sabem a dificuldade que é fazer futebol no interior do estado, né? O Gaúcho é um clube de 107 anos, um clube que vem com zero dívida trabalhista, zero dívida fiscal, sem dívida com fornecedores, vem investindo numa iluminação nova que vai ficar pronta dentro de 35, 45 dias, vem investindo num campo auxiliar. E a gente depende dos empresários da cidade que ajudam, que acham que o futebol é um fator importante para a sociedade, um modificador social. Então o clube vive do patrocínio dos empresários da cidade. É difícil, falta dinheiro, tem que fazer uma gestão muito bem feita e a gente precisa ter previsibilidade, a gente precisa saber quando começa o campeonato, o que o campeonato pode oferecer, o que não pode oferecer. A gente obviamente queria jogar a Copinha, a gente queria ter a possibilidade de ter um acesso a uma divisão nacional. A gente chegou à final da Copinha em 2019, que jogamos a Série D. Então, diante desse atraso de saber como ia ser feito o campeonato, que data ia começar, que data ia terminar, e o que ele ia oferecer de premiação para os vencedores, fez o clube desistir. Tá aí o Guto Guion, presidente do Gaúcho, explicando os motivos que levaram à desistência do Gaúcho da Copa FGF. O Passo Fundo decidiu desistir também da Copa FGF 3 dias depois do Gaúcho, do seu rival. Na última segunda-feira, o Passo Fundo emitiu nota oficial confirmando a desistência e o Carlos Augusto Castro, que é vice-presidente do Passo Fundo, explicou também com exclusividade aqui pra gente na Rádio Guaíba os motivos dessa desistência. Os motivos que levaram ao Passo Fundo a desistir da Copinha é exclusivamente a falta de segurança e a falta de transparência da Federação Gaúcha de Futebol com relação à forma, à data e até mesmo se realmente iria acontecer a Copa FGS. Não tem como fazer futebol que depende de planejamento e de organização sem ter, no mínimo, um calendário que possa nos dar segurança para contratar, para se organizar, para fazer futebol. E essa falta de informação, de planejamento, de organização da Federação Gaúcha de Futebol levou não só o Passo Fundo, mas também o Gaúcho, que através de uma nota manifestou os mesmos fundamentos nossos e também não participará. É uma pena para nós, numa cidade de mais de 300 mil habitantes, com uma economia forte, a maior cidade da região norte, uma das economias maiores do estado, segunda, terceira economia do estado, de uma cidade que gosta de futebol, ficar por 4 ou 5 meses, mais uma vez sem futebol. Acho que um pouco também passa pela falta de união dos clubes, né? Mas a federação nunca busca, ao contrário, faz tudo para que os clubes não interagem entre si, não buscam uma decisão e aí acontece isso. Então não tem como se fazer futebol, que depende de um planejamento, de um cronograma, sem tu ter segurança, sem ter uma organização. Isso a Federação Gaúcha não conseguiu e não tem conseguido nos dar. Não só para o Passo Fundo, mas acredito para todos os clubes.
Tá aí o Carlos Augusto Castro, vice-presidente do Passo Fundo, explicando o porquê da desistência na Copa FGF. O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o Luciano Oxman, ele deu a sua versão sobre a demora aí para definição de quais vagas a Copa FGF dará. Ele falou com exclusividade aqui com a Rádio Guaíba no programa Concentração no domingo passado, e a gente ouve esse trecho em que o presidente Luciano Oxman fala sobre a definição dessas vagas para a Copa FGF. A princípio nós vamos conceder a vaga de série D e de Copa Sul-Sudeste. Existe uma questão junto à CBF do ponto de vista regulamentar lá que a gente está tentando alinhar, mas fundamentalmente a maior discussão que a gente vem tendo é encontrar uma maneira de também dar dentro da própria Copinha uma vaga de Copa do Brasil. Essa é mais difícil, sim, mas também isso a gente tem trabalhado aí insistentemente. Mas o que eu digo aos clubes, sempre disse, foi de que eventualmente se não tivermos alguma possibilidade, né, em razão de regulamento da CBF, em razão de outras situações que nos impeça a conceder uma vaga de campeonato nacional, vai haver uma compensação financeira dentro dessa competição, porque é preciso se jogar não somente pela taça, uma Copa como essa, mas também por algum benefício, seja ele financeiro, seja ele de título ou mesmo de vaga, alguma competição nacional. O empecilho para conseguir essas vagas para a Copa FGF, presidente, de Série D e Copa do Brasil, é o número de times da elite do estadual, né, que vão disputar, que precisariam 13, e só Guarani e Monson demonstraram interesse, é isso, né? Essa é uma das dificuldades, né? Essa é uma das dificuldades que a gente está... E não é só o Rio Grande do Sul que tem enfrentado isso, né? Porque se a gente está enfrentando uma nova realidade de calendário do futebol brasileiro esse ano. No final do ano passado houve uma alteração em termos de regulamento, seja da Copa do Brasil, seja da Série D, aumentando o número de vagas e distribuindo a maioria delas, que as federações distribuíssem dentro do seu campeonato estadual, considerando o número de vagas que nós temos e o quantitativo de clubes da primeira divisão. Isso talvez vá dificultar não só o Rio Grande do Sul, mas outras equipes também a distribuir essas outras vagas numa Copa seletiva, considerando o número mínimo de clubes que participem da elite dos estaduais. Mas isso é algo que vai ser tratado aí, eu acho que também pode ser revisto pela CBF, enfim, e é uma das coisas que a gente está trabalhando lá também. Além dessa manifestação aqui na Rádio Guaíba, a Federação Gaúcha de Futebol também emitiu uma nota oficial na última quarta-feira, falando sobre essa indefinição quanto às vagas que a Copa FGF dará. E, de acordo com a federação, ela sempre deixou muito clara que a Copa FGF daria vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro e para a Copa Sul-Sudeste, e que pleitearia uma vaga de Copa do Brasil junto à CBF. Isso foi feito pelo presidente Luciano Oxman, mas sem sucesso. No entanto, as vagas de Série D e Copa Sul-Sudeste, elas devem ser confirmadas. Então, Copa FGF vai valer vaga na Série D, na Copa Sul-Sudeste, além da Recopa Gaúcha de 2027. E nessa nota oficial, o presidente Luciano Oxman, a FGF, enfim, também sinalizou com uma premiação em dinheiro caso não conseguisse essas vagas para a Copa FGF. Aí, nesse cenário, não tendo as vagas, a federação premiaria o campeão com R$200 mil e o vice-campeão com R$100 mil. Esse valor sairia da divisão de acesso e seria dado, então, para a Copa FGF. Mas isso no caso de não dar vagas nacionais, o que vai acabar se confirmando aí, né? As vagas serão dadas, tanto para a Série D quanto para a Copa Sul-Sudeste. Até em cima disso, informação que eu apurei,
porque a federação, nessa nota oficial, ela disse que em 2024 os clubes da Série A2, a divisão de acesso, solicitaram para a federação que a Copa FGF não desse vaga para a Copa do Brasil, porque naquele momento tinham que escolher entre Série D ou Copa do Brasil. E aí os clubes da Série A2 optaram pela Série D, porque na visão desses clubes, por mais que a Copa do Brasil financeiramente fosse interessante, mas por ela acontecer no início do ano e a divisão de acesso só começar mais tarde, seria ruim para esses clubes da divisão de acesso, caso conquistassem a vaga na Copa do Brasil, ter que jogar essa competição, porque teriam que montar um time só para jogar a Copa do Brasil. Aí esse time seria desfeito e depois teria que remontar o elenco para a divisão de acesso. Então, por isso, os presidentes dos clubes da Série A2, do Gauchão, em 2024, optaram por não ter vaga de Copa do Brasil na Copa FGF, apesar da baita grana que a Copa do Brasil oferece. Mas, para 2027, pelo que eu apurei, a Copa FGF vai voltar a dar uma vaga de Copa do Brasil, assim como uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. E aí o Gauchão vai passar a dar uma vaga a menos de Copa do Brasil. Deu 5 vagas para a Copa do Brasil, agora em 2026, vai passar a dar 4 vagas em 2027. E aí o que vai acontecer? O quarto colocado do Gauchão, o pior entre os semifinalistas eliminados ali na semifinal, vai fazer um playoff com o campeão da Taça Farroupilha. E aí quem vencer esse playoff garante a 4ª vaga para a Copa do Brasil. Mas é claro que se a dupla Grenal não cair no Campeonato Brasileiro da Série A, essa 4ª vaga vai ser repassada para a equipe subsequente, então vai acabar que o campeão da Taça Farroupilha muito possivelmente vai ter vaga para a Copa do Brasil também. E para fechar, uma outra informação que eu apurei é que a divisão de acesso deste ano ela vai ter transmissão de todos os jogos pela FGF TV. A FGF ainda está buscando aí um parceiro para viabilizar essas transmissões, mas a intenção é que transmita todos os jogos via YouTube da FGF TV, o que para a visibilidade dos clubes é muito interessante. Ela disse: eu não sei o que sinto por você. Não quero mais saber o que você tem a dizer. Agora me deixe em paz, não tente me entender, pois pra mim tanto faz o que ainda pode acontecer. Bom, a gente falou dos clubes que desistiram da Copa FGF, mas um clube que está confirmado, vai participar, é o Santa Cruz. Está na linha conosco o presidente Henrique Hermanni. Tudo bem, presidente? Prazer falar contigo aqui na Rádio Guaíba. Tudo bem, o prazer é nosso de falar aí com todos os ouvintes da Rádio Guaíba. E essa decisão, presidente, de jogar a Copa FGF esse ano, o Santa Cruz já foi campeão dessa competição, mas nos últimos anos não vinha sendo um participante assíduo. Por onde passou essa decisão para jogar neste ano, presidente? Bom, a nossa decisão ela passa basicamente pela reestruturação do calendário, né? Permitindo dar uma sequência de trabalho, usando a Copinha aí como uma preparação para a competição principal do ano, que é o acesso, né? Nós entendemos que a Copinha é uma oportunidade da gente conseguir valorizar atletas locais e atletas das nossas categorias de base, da gente conseguir formar uma base de equipe aí para entrar um pouco mais preparado, né, com uma antecipação de preparação aí para a disputa do acesso, que a gente vislumbra um campeonato bastante competitivo aí pelas equipes tradicionais aí que vão estar participando nesse ano.
Com certeza. E essa indefinição, presidente, sobre as vagas que a Copa FGF dará, ela fez com que os dois clubes de Passo Fundo desistissem, né? O Gaúcho e o Passo Fundo. O Santa Cruz cogitou em algum momento, devido a essa imprevisibilidade, cogitou desistir da competição? Não, na verdade nós colocamos no planejamento essa questão de disputar, né, a Copa FGF. Nós conversávamos com a federação e ontem, lendo até a nota do presidente Luciano, é uma nota, assim, vamos dizer, bastante esclarecedora, porque no nosso entendimento o que aconteceu foi exatamente isso, né? No Congresso Técnico, quando as 10 equipes participantes estavam lá, foi questionado ao presidente Luciano, eu fiz o questionamento, inclusive, no Congresso Técnico, não havendo a vaga de campeonato nacional, o que a federação iria fazer. E foi dito que haveria uma compensação, uma premiação financeira para compensar essa ausência de vaga. Que ela decorre, creio eu, por uma definição até anterior, né, de anos anteriores, da redistribuição de vagas em competições nacionais e também critérios da própria CBF. Então, a gente não pode cobrar, assim, penso eu, uma questão que não está na vontade aí da federação simplesmente resolver, até porque nós temos só 2 equipes que participaram da primeira divisão, nós não tivemos o critério das 3 equipes participantes, parece que era o mínimo, né? Uhum. Isso tudo já vinha previsto no regulamento, né? Nos editais que foram publicados. Então, creio que não é assim não é uma novidade, né? Uhum. Eu acho que o presidente, ele reafirmou uma questão que talvez poderia ter reafirmado um pouco antes, né? Acho que quando se fala em definição, talvez se cobrava um posicionamento, né, da federação, mas nada de novo daquilo que foi tratado lá no Congresso Técnico. Então, nós esperamos que seja uma competição boa, né, de disputar, que não tenha mais desistências aí, né, Uhum. e que aqueles clubes que participem realmente, eles iniciem e terminem, né, a competição, que é o grande objetivo aí da gente também. A gente sabe que é difícil fazer futebol no interior, cada vez mais complicado, né, escassez de recursos, as dificuldades aí extremas que todos os clubes vivem, mas o Santa Cruz está fazendo um planejamento assim bem modesto, né? Investimento não é alto, a gente está conseguindo algumas parcerias aí para viabilizar a nossa participação e essa preparação para o acesso, que aí sim vai ser um investimento já maior, né? Enfim, que é a competição principal que vale o acesso ou até o descenso também, né? De divisão. O quanto vai ser maior esse investimento pro acesso em comparação com a Copinha, presidente? Quanto a gente não tem exatamente ainda, mas ele vai ser maior, né? Tanto que a gente não está, por exemplo, queimando recursos de patrocinadores na Copinha. Para te dar um exemplo, assim, os nossos patrocinadores tradicionais a gente está reservando, né, para a disputa do acesso. A nossa participação na Copinha ela está acontecendo com parcerias de investidores, com atletas que estão oriundos das nossas bases, com atletas aqui da região que estavam parados, que a gente conseguiu uma negociação melhor por serem da cidade ou por serem da região. Então, é uma base já de trabalho, né? Mas não que seja a equipe definitiva que vai disputar o acesso, onde aí sim a gente vai buscar reforços aí pontuais, diante também do resultado que a gente vai ter ou não, né, na Copa FGF, que vai servir para nós de avaliação, de laboratório, enfim, de teste que muitas vezes tu não tem tempo de fazer numa competição que vale um acesso ou vale uma queda de divisão, né? Dificilmente tu vai testar um atleta da base, tu vai testar um atleta vindo de algum parceiro, de algum empresário, é mais difícil, né? Então a gente vai usar a Copinha muito para isso, como um laboratório, como uma base de trabalho aí, para a gente chegar, quem sabe, com metade do time, ou um pouco mais aí formado para a divisão de acesso. Perfeito. Mas já para a Copinha foram feitas algumas contratações pontuais, né, presidente, de jogadores mais experientes. Imagino que para liderarem esse time na Copinha, como é o caso do Rodrigo Mamá, também do Benhur, que é muito identificado com o clube, né? Sim. O Rodrigo Mamá é de Santa Cruz, né? Então, apesar dele ter jogado aqui bastante tempo no Avenida, né, no rival,
ele tem uma identidade com Santa Cruz, ele iniciou a carreira aqui, as primeiras oportunidades dele foram aqui, então ele tem uma identidade grande aqui com a comunidade, né? O próprio o Benhur tem uma vinculação conosco por estar vindo de lesão, né? Que ele teve lesão na última temporada, então acabou ficando vinculado, assim. Tem o Marco Martins, tem o Pezão, tem outros atletas que estão na mesma situação. Então isso também levou o Santa Cruz a entrar, né, nessa competição, por ter atletas já vinculados também que estão vindo em recuperação para dar mais tempo de recuperar. São jogadores que a gente, querendo ou não, está na folha, nós vamos ter que pagar igual, então melhor que a gente tenha uma competição para disputar, né? E claro que esses jogadores já mais experimentados, a gente já fez uma negociação de contrato mais longo, e esses sim vão ser aproveitados para a Copa FF, né, para a Copinha, e também já acertados para a divisão de acesso. O Rodrigo Mamá, até onde eu sabia, estava pré-acertado com o Pelotas para retornar depois para a divisão de acesso. Foi fácil para negociar e convencer ele a jogar pelo Santa Cruz? A gente tem um relacionamento bom com ele, assim, eu particularmente conheço ele, né, a gente, de mais pessoas aqui do clube, eu chamei ele para conversar aqui, a gente fez uma conversa, assim, bem transparente sobre o projeto que a gente estava colocando e a importância dele dentro de campo, assim, a figura dele, né, pela experiência que ele tem, né, por tudo que ele representa aí pro futebol, da importância dele estar aqui, assim, vinculado com a comunidade e tal. E no entendimento dele também, pelo fato do Pelotas não ter ido para a Copinha e que ele iria lá já para a Copinha, houve essa quebra de contrato, ele conversou lá, conseguiu também a liberação, né? A gente foi uma conversa muito franca, nos deu o retorno positivo e a gente pôde anunciar ele aqui como a primeira contratação até nossa. Hein? Então foi bem importante, assim, deu uma repercussão muito boa aqui. Imagino. E o senhor comentava sobre alguns jogadores que retornam de lesão e estavam vinculados já ao Santa Cruz, como é o caso do Benhur. É sempre complicado quando isso acontece, né, presidente? Porque a gente sabe a dificuldade financeira que é para montar um time no interior, e aí quando o jogador se lesiona tem que seguir pagando durante toda a recuperação. É bem difícil, né? A gente teve ano passado muitas lesões, assim, então foi um ano complicado. E por outro lado, assim, praticamente nos obrigou, assim, a fazer alguma coisa diferente, né? Há muito a disputa da Copinha é isso também, a gente tá com já 4, 5 jogadores aí vinculados, então a gente já tem uma base, tem os jogadores aí que estouraram a idade no Sub-17, que o Santa Cruz teve uma participação boa aí no ano passado, acabou não indo esse ano no campeonato da primeira divisão, justamente pela questão de otimizar recursos, né? Da gente conseguir escolher onde a gente vai botar o nosso recurso, na melhor forma que a gente possa aplicar, porque é escasso, né? No interior é assim, a gente tem que, por mais que tenha vontade, a gente tem que trabalhar também com os pés no chão aí, né? Então a gente fez dentro desse amadurecimento, assim, de planejamento, a gente entendeu que o melhor seria esse ano, então, a disputa da Copa Federação, por esse calendário aí possível da gente já praticamente fazer a pré-temporada aí para o acesso e conseguir emendar o trabalho, né? Já sair de um campeonato e já entrar no outro. Sim. E a escolha pelo Silmar Prestes como treinador, presidente, passou por onde? O que chamou a atenção nesse profissional? Ele é um profissional jovem, né? Um perfil, assim, de alguém que procurava uma oportunidade, né? Nós tivemos aqui, até tu falaste antes da Copinha, a Copinha, quando o Santa Cruz disputou e venceu, foi o William Campos, nosso treinador, né? E também naquele momento era uma figura como o Silmar é hoje para nós, um jovem promissor. A gente teve um contato com ele através aqui, o nosso gerente de futebol, conhecia ele, já tinha trabalhado com ele, a gente vinha assim, há mais tempo conversando, né? E ele estava assim, com vontade de tocar um projeto como a gente pensava, um projeto com poucos recursos, mas com muita vontade, pouco dinheiro e com bastante contato, com bastante parceria. E a gente foi conversando e deu certo, assim, deu uma liga boa, a gente entendeu que poderia apostar nele também, né, e dar essa oportunidade, mesclando aí com uma comissão também já bastante experiente e vinculada ao clube, né. Assim como ele é um jovem treinador, assim, tá iniciando a carreira, a gente tem já o auxiliar, o Wagner, que tem bastante experiência, o Polaco, que é um preparador físico já
rodado aí no futebol, então a gente conseguiu mesclar uma comissão técnica e que eu acho que vai dar assim, um amparo bom aí para o trabalho deles todos. Sim. O senhor comentava antes que no elenco agora para a Copinha tem muitos jogadores locais e jogadores da base também. Tem exatamente quantos jogadores da base estão nesse elenco, presidente? Nós iniciamos a apresentação ontem com 38 atletas. Uhum. Nós temos mais 2 ainda contratados que chegam na segunda, que é o Marlon Bica e o próprio Ben-Hur, né, que se apresenta na segunda. Então a gente tem em torno de mais de 10 atletas aí oriundos das categorias de base. Nós temos mais outros atletas que vieram para avaliação. A gente tem 3 que foram selecionados aí numa seletiva, numa peneira que a gente fez aqui de atletas regionais. Então a gente está nessa primeira semana também fazendo um trabalho de avaliação, né? Para ver o que a gente vai conseguir aproveitar desses meninos aí, para a gente chegar num grupo principal aí, em torno de 25 a 28 atletas que a gente possa participar da competição. Então a gente iniciou com um grupo maior para ir agora fazendo algumas avaliações também pontuais aí, nos próximos dias. Como é que funciona o trabalho de base aí no Santa Cruz, presidente? É terceirizado? A gente tem uma ONG aqui, na verdade, né, que é o Centro Esportivo Santa Cruz, Uhum. já há bastante tempo, há muitos anos, acho que uns 20 anos aí, que é um projeto ligado ao clube, são pessoas que são bastante relacionadas conosco e trabalham aí, inclusive, com alguma captação de recursos. É uma entidade que está vinculada ao CONDICA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. O foco principal é até 15 anos de idade, né? Uhum. Ano passado a gente acabou numa parceria disputando a competição do Sub-17. Esse ano a gente pretende disputar, se tiver alguma coisa no segundo semestre, a nível regional, né, de Sub-20 ou Sub-19. Então a gente trabalha, né, numa parceria com o Centro Esportivo Santa Cruz, que na verdade é uma ONG ligada bastante aqui ao clube. Historicamente já é uma parceria de muitos anos. Entendi. Voltando a falar, presidente, sobre o calendário do profissional nessa temporada, teve essa inversão agora para esse ano, é uma novidade, né? A Copinha no primeiro semestre e a divisão de acesso no segundo semestre. E essa inversão, a decisão partiu dos próprios clubes, né? O senhor entende que é interessante ter o acesso no segundo semestre e por quais motivos? A gente participou de algumas reuniões onde praticamente foi um consenso, né? Primeiro pela questão do período, sair do inverno rigoroso aí, que ano passado acabou prejudicando bastante a questão de renda, de público, né, nos estádios. Então a gente entendia melhor para fins de contratação, de calendário, de já estar encerrando Série D, alguma coisa mais nesse sentido, talvez. É uma questão que a gente vai ter que avaliar ainda se vai ser melhor ou não para contratar jogadores, né? Porque no ano passado estava bastante inflacionado no período que estava a competição. Então, a nossa expectativa é boa nesse sentido, né? Pela questão do período do calendário que atendeu à vontade dos clubes, né? Praticamente foi um consenso isso aí, né? No debate que foi feito com todos os presidentes. Sim. Eu tenho uma curiosidade mais geral, mais ampla, presidente, em relação ao esporte de alto rendimento em Santa Cruz, porque além da rivalidade aí com o Avenida no futebol, tem União Corinthians no basquete, que é muito tradicional em Santa Cruz. Chega a ser uma concorrência para o Santa Cruz, essas duas outras equipes, esses dois outros clubes? Não, na verdade já é uma concorrência boa, né, que a gente diz assim, não, nada que impeça o trabalho de um clube ou de outro. A gente tem entre os dirigentes assim um relacionamento muito bom, assim, muito próximo. Eu sou amigo particular do Jair, por exemplo, que é presidente né, que toca aí a questão do Avenida. O Diego Puntel, que é o diretor do União Corinthians, o diretor de basquete, é um amigo pessoal meu também. A gente tem um relacionamento bom, assim. E a captação de recursos acaba sendo diferente, porque o basquete, ele tem um orçamento também bem maior, né? Por ser uma liga nacional, um campeonato nacional, eles acabam entrando em alguns patrocinadores que a gente, por exemplo, na divisão de acesso nem consegue
chegar, assim, porque tu tem barreiras aí, o próprio, hoje, por exemplo, vamos lá, a Corsã, por exemplo, a Egea, a Banrisul, são patrocinadores que a gente não consegue, no nível que a gente está hoje, não estando numa primeira divisão e tal, chegar, e o basquete consegue captar, acaba trazendo recurso para o esporte, vamos dizer, como tu diz, de alto rendimento no geral. Eu acho que vai, e aquelas empresas também que podem apoiar aqui, elas apoiam Santa Cruz, o Avenida, o basquete, então existe uma cultura, assim, daqueles que são os apoiadores tradicionais, acabam apoiando as 3 equipes aí da cidade nas suas competições. Legal. Henrique Hermann, presidente do Santa Cruz, obrigado por conversar com a gente aqui na Rádio Guaíba. Presidente, e bom trabalho por aí. Muito obrigado, um grande abraço, é um prazer falar com vocês. Fico sempre à disposição. Valeu, um abraço. Bom, tem um clube tradicional do Rio Grande do Sul voltando ao futebol profissional, 14 de julho de Santana do Livramento, e o presidente Júlio Batiste está na linha com a gente. Tudo bem, presidente? Prazer falar com o senhor aqui na Rádio Guaíba. Tudo bem, Nico? Tudo tranquilo? Prazer é nosso aí de estar levando um pouquinho de informações do nosso querido Leão para todo o estado através da Guaíba. E no sábado, dia 25, um momento importante nessa retomada do 14 de julho, né, presidente? Com um amistoso contra o Brasil de Pelotas. Nicolas, nós assumimos o clube há 7 meses, né? No mandato tampão de urgência, foi um SOS, na verdade, né? Um SOS, um clube que está até desfiliado da Federação Gaúcha. Esse é o grande entrave nosso hoje, né? Uhum. Está desfiliado desde 2024, através de uma resolução da Federação, e que nos pegou de surpresa quando assumimos, né? Porque não sabíamos desse processo. E na minha posse, eu declarei que nós iríamos jogar. E a minha intenção é jogar. Sempre foi jogar a competição profissional, fazer o 14 voltar. Afinal de contas, está fora há 12 anos. Uhum. Foram 12 anos de gestões que não souberam o que faziam, né? Ou sabiam e não se davam conta de que do tamanho que é o 14, da importância e da responsabilidade que é gerir um clube da comunidade como é o Esporte Clube 14 de Julho. Bom, dito isso, encaminhamos uma solicitação para ver a situação do clube, e aí descobrimos que estava desfiliado, na verdade, uhum, né? E aí começou a preocupação, porque nós assumimos o clube para fazer, entre outras coisas, né? Fazer o clube voltar, porque é uma cidade que respira futebol, respira 14 de julho, e fazem 12 anos, né? Então, o que está acontecendo agora? A gente, nesses 7 meses, nós iniciamos obras para retorno da piscina aquecida, das saunas, no setor de piscinas que tem aqui. E a gente possivelmente vamos entregar tudo em ordem em meados de maio, né? Porque entramos com a possibilidade de botar a piscina a funcionar por causa de uma bomba. Uhum. E ao adentrarmos, vimos que toda a estrutura estava comprometida. Toda a estrutura, e tivemos que trocar tesouras, telhado, a pintura, tudo.
Então, o que achávamos que seria entregue em um mês, está levando 7, talvez 8 meses. Mas estamos em obras, estamos restaurando, edificando esse clube, né? E aí começamos lá e agora resolvemos iniciar esse processo de retorno do 14 ao futebol. Esse jogo do dia 25, ele seria com um clube aqui de Rivera, o Fronteira Rivera, que joga a 3ª divisão nacional do Uruguai. Uhum. Mas em função da data, da antecipação da competição por causa da Copa do Mundo, antecipou em 2 semanas a estreia do Fronteira. E a estreia é justamente no dia 25. Esse amistoso foi cancelado. E no dia do cancelamento, nós já entramos em contato com o Edson, que é o técnico do Sub-20 do Brasil de Pelotas, e prontamente nos atendeu. O Brasil e o 14 de julho é um clássico do estado. Sim. E é um clássico que a gente está retomando, né? Para o Sub-20 do Brasil de Pelotas, é uma preparação para a estreia no dia 3 de maio, se eu não estou enganado, a estreia deles, do Brasil. E para o 14 de julho é uma volta simbólica, para mostrar para o Estado, para mostrar para a Federação Gaúcha que esse clube, com toda a história, com toda a potência dele, ele não pode ficar de fora das competições profissionais. E de base, inclusive, mas todas vinculadas à Federação Gaúcha. Sim. Isso não é nenhuma crítica, pelo contrário, né? A federação teve uma resolução, é regra, cumpra-se. Mas o 14 de julho precisa ser olhado com olhos diferentes, Nicolas. É um clube que vai fazer 124 anos esse ano. É um clube fundador da Federação Gaúcha. Sim. É um clube que promoveu atletas para a seleção brasileira. É um clube com título internacional. É o 3º clube mais antigo do país. É o primeiro rubro-negro, o primeiro leão de mascote do Brasil. Quer dizer, tem muitas coisas dentro da história, dentro dessa magia que envolve Santana do Livramento e 14 de julho. Né? É um filho do município, é um filho do estado. E, como tal, a gente precisa olhar com carinho. E essa força que nós queremos mostrar agora para o estado. Os ingressos estão sendo vendidos aí para esse jogo. Estamos divulgando aos poucos os atletas que vão fazer parte do nosso time. Alguns jovens valores daqui a gente vai oportunizar. Alguns outros guerreiros que atuaram pelo 14 estão voltando justamente para essa festa que vamos promover. E é isso, Nicos. É isso. É um desafio, é um grande desafio, mas a gente vai vencer. A nossa equipe, a nossa diretoria é uma diretoria dedicada, compenetrada, austera. É uma gestão austera, uma gestão clara, com transparência desde o início, desde o primeiro dia. O que ficou muito claro para toda a comunidade seria transparência total da gestão, clareza, austeridade. E assim estamos. É importante. Isso faltou para gestões passadas, pelo que o senhor coloca. E essa questão da desfiliação da federação, presidente, por que isso aconteceu? E agora, para voltar a ser filiado à federação, qual é que é o processo pelo qual o 14 de julho tem que passar? A gente foi atrás das informações e o que acontece? A resolução dizia o seguinte, né? Clubes que não jogam competições federadas e não comunicam durante 5 anos estarão automaticamente desfiliadas. Alguém recebeu esse comunicado, alguém recebeu um e-mail, alguém recebeu um telefonema e deixou quieto, colocou na gaveta, entende? E, como eu digo, não nos dá possibilidade de avançar olhando para quem foi esse e-mail, não importa. Agora não importa mais, já está. O estrago já foi feito, entende? Então a gente está avançando, estamos em frente. Então esse é o primeiro ponto. Clubes que não jogam durante 5 anos estarão automaticamente desfiliados. E foi o que aconteceu. Em março de 24 aconteceu a desfiliação do 14 de julho. E para filiar novamente, na verdade nós não sabemos. Porque nós precisamos ir na federação,
avaliar as taxas, o que precisa, o que o clube deve, o que nós precisamos para voltar a se filiar. Valores, alguns dizem que é uma nova filiação, isso é impossível. O 14 de julho fazer uma nova filiação é impossível. Um clube que hoje nós defendemos em torno de 4 milhões em dívidas. Com o Estado, com a União, com o município, trabalhistas. Nós estamos nos defendendo de todos os lados. Entende? Então é assim, não tem condição do 14 de julho hoje buscar um valor para se filiar. E a gente nem sabe quanto é. Uns falam em 400 mil reais, outros falam em 500 mil reais. Já ouvi falar em 1 milhão. Quer dizer, a gente não sabe ao certo quanto seria. Nenhuma nova filiação. Mas o 14, como eu falei, né, Nicolas? O 14, ele precisa ser olhado com outros olhos. Tá? Não é um clube que veio do nada. Não é um clube com todo respeito aos empresários, que é um clube que inicia o processo, não tem torcida, não tem campo, não tem apelo popular, não tem energia, não tem frequência, não tem nada. Tem alguém que vai lá, põe dinheiro e inaugura um clube. Eu digo sempre, vem do nada e vai para lugar nenhum. Entende? Em algum momento vai fechar porque não tem energia. Não tem energia suficiente. Né? Porque qual é a energia de um clube? É o seu povo, é o seu torcedor, é a sua história. Claro. Então um clube com a história do 14 de julho, é uma empresa de 124 anos. Quer dizer, ela está hoje falida, mas nós vamos recuperá-la. Mas ao recuperá-la, nós também, o clube necessita de um olhar carinhoso da federação, da CBF, tá? Esse olhar precisa vir para o lado da fronteira e as coisas acontecerem de uma forma leve, tranquila, e assim a gente espera. E o senhor já conversou com o presidente da federação, Luciano Oxman, sobre isso? Não, ainda não, Nicolas, ainda não. Nós temos muito trabalho, né, Nicolas? Muito trabalho aqui, né? Então é assim, no momento porque a gente definiu algumas estratégias e um plano de trabalho. Então é preciso, tem muro caído, por exemplo, não posso ir lá pedir filiação com o meu muro caído, não vou ter nem alvará dos bombeiros, da brigada, entende? Então a piscina está em obras, o clube, o campo estava em terra pura, entende? Por uma série de fatores que também não vem ao caso. Mas hoje o campo já tem grama. Que o gramado do 14 de julho, Nicolas, ele sempre foi um gramado modelo. Todos os times vinham aqui jogar e uma das coisas que mais elogiavam era a qualidade do gramado, né? Porque aqui tu consegue jogar futebol de verdade, realmente. Então, a partir do momento que algumas situações foram sendo concretadas aqui e resolvidas, nós vamos, sim, chamar uma reunião, pedir uma audiência com o presidente Luciano, para que olhem com carinho para cá. E aí a gente tem as informações. Repetindo, né, eu não tirei tempo nem para ir lá na federação saber da situação real, do que nós precisamos. Porque não adianta eu ir lá e não ter o que fazer aqui, entende? E não entregar, eu preciso ter o que entregar. Então, esse jogo é muito importante por causa disso também, né? Porque qual seria, Nicolas, o processo natural? Espera, constrói, reconstrói, edifica aqui, limpa, faz o dever de casa e depois filia-se, tenta se filiar. Depois tu vai jogar futebol, tu vai fazer futebol. Não, nós fizemos o trabalho inverso. Sim. A gente avançou o sinal um pouco. Então, algo que era lá para o mês de agosto, nós antecipamos para o dia 25 de abril, justamente para lotarmos esse estádio e mostrar, olha aqui, o 14 é isso. O 14 não é um clube só de história, não é um clube que tem um estádio maravilhoso para 5 mil pessoas. Não é um clube que recebe bem todos que aqui vêm. O 14 sempre foi um ótimo anfitrião. Não é só isso. É potência, é populismo, é popular. É um clube popular, altamente popular. Entende? Aqui, Nicolas, o 14 de julho é um clube que o seu torcedor, ele deixa muitas vezes de colocar o leite e o pão na mesa do café, no café da manhã
da sua família para poder vir ao jogo no domingo à tarde. Esse é o 14 de julho, e a gente sabe disso. Né? Então, isso a gente está percebendo agora, nesse jogo, as pessoas se ajudando, uns comprando ingresso para outros. Tem pessoas que compraram 100 ingressos já. Nossa. E estão doando para os torcedores que não iriam conseguir vir. Né? Então, essas coisas estão acontecendo. Onde acontece isso? Então, a gente precisa valorizar. E aí, repetindo, a federação precisa olhar com outros olhos o clube. O Leão está voltando forte. E a nossa ideia, a nossa base e o nosso planejamento é criar um clube modelo de negócio. A gente não vai só jogar as competições. Nós vamos fazer negócios dentro do futebol. Será um clube altamente sustentável. Será um clube com centro de treinamento. Será um clube com estádio todo reformado. Será um clube que está avançando. Passo a passo, logicamente, mas a gente tem um alvo. E a gente sabe que esse alvo vai ser atingido. Quando e como? O modelo, o caminho vai mostrar. Entende? Mas nós estamos nele. Sim. Ajustando, consertando, arrumando, edificando, solidificando. É isso. Perfeito. E o Yarley vai ser convidado especial desse jogo contra o Brasil, né, presidente? Sim, já confirmou presença, vai chegar aqui na sexta-feira já. E no sábado pela manhã a gente vai fazer algumas programações na cidade, na fronteira. No sábado à tarde vai participar do jogo, a gente não sabe como ainda. O filho dele vai jogar, vai vir pro jogo. Dizem que é bom de bola, vamos ver. O Yarley aceitou assim prontamente, porque ele quis fazer parte disso, sabe? Sabe quando uma pessoa quer fazer parte de uma reconstrução? Sim. E eu vi no Yarley assim um tesão. Não, parei um pouquinho. Eu quero ajudar, eu quero estar junto disso. Porque ele percebeu também que a ajuda dele, o olhar dele, com todo aquele carisma, com toda a bagagem, com toda a estrutura, com toda a história dele, pode auxiliar, né? E certamente a presença dele vai atrair um torcedor que talvez não viria ao estádio. E viria agora porque vai ver o Yarley, vai conversar com o Yarley, né? Então, é isso. Então, publicamente aqui já agradecer a ele que atendeu o nosso chamado, que foi uma convocação praticamente, né? Sim. E ele aceitou. O Yarley é um baita cara mesmo, e legal que ele abraçou essa ideia. E, presidente, a ideia é também ter categorias de base e disputar competições da federação futuramente na base? Tudo que nós pudermos entrar em competições estaduais ligadas à federação, o 14 vai entrar. Né? Existe um processo. Agora, nosso planejamento de base é, a partir do mês de maio, já iniciar as escolinhas de futebol, né, com sub-10, e aí no próximo mês já vai ampliando isso. Nós temos aí 2 campos já contatados que nós vamos utilizar dentro da cidade, e que também foram nossos grandes parceiros. Na hora disseram, tô dentro, tô junto com vocês. Então a base será fundamental. As pessoas até falam para mim, Nicolas, Batiste, por que tu não inicia com a base primeiro? Faz aí 5 anos de base, vai promovendo. A base será feita. Mas até para a base, e aí eu vou dar um recado para alguns clubes que só trabalham com base. A base, ela precisa ter um olhar. Ela precisa ter um olhar no domingo de tarde, para o estádio cheio. E aqueles caras vindo comemorar um gol na frente desses meninos, em frente à torcida. E eles escutar foguete. Esses meninos precisam escutar foguete, bandeiras tremulando, e o clube, o estádio vibrando. É ali que eu quero estar. Esses meninos precisam ter um olhar de um caminho para onde eles querem chegar. Então o 14 vai proporcionar isso. Então, primeiro passo, nós vamos fazer o profissional voltar. Logicamente que depende de uma filiação, né? Mas nós vamos fazer voltar. Segundo passo, categoria de base. Como eu frisei, vou repetir, escolinhas de futebol espalhadas pela cidade, com núcleos em outros municípios, já conversados com alguns amigos, tá, que vão inaugurar núcleos do 14 de julho em outros municípios vizinhos daqui. Nós temos aqui, Nicolas,
300 quilômetros para dentro do Uruguai e 300 quilômetros para dentro do Brasil. São 600 quilômetros de área que está mal aproveitada, mal gerida, mal produzida, e nós temos talentos. Essa área possui grandes talentos. Eles precisam ser descobertos, buscados, trabalhados, treinados e lapidados para que se tornem de verdade grandes atletas. Entende? Falta isso no país inteiro. E nós vamos proporcionar isso nessa região. 14 será o propulsor, vai ser o propulsor disso aqui na região. Bacana. Presidente Júlio Batiste, do 14 de julho, obrigado por conversar com a gente aqui, presidente, na Rádio Guaíba, e sucesso nesse trabalho de retomada aí do 14. Legal. Obrigado, Nicolas, pelo espaço. Sempre à disposição aí, tá? Eu sei que a Guaíba tem um alcance enorme e para o clube Esporte Clube 14 de Julho, para o Leão da Fronteira, isso é muito importante. Obrigado pelo convite e estaremos sempre à tua disposição aí. Tá? Valeu. Um grande abraço, Nicolas. Abraço, até mais. Esse foi Júlio Batiste, presidente do 14 de julho de Santana do Livramento, com intenção aí de voltar ao cenário do futebol profissional no Rio Grande do Sul. E com isso encerramos a 4ª edição do Cancheiro, agradecendo a tua audiência. Se tiver alguma crítica, alguma sugestão de pauta aqui para o Cancheiro, pode fazer pelo WhatsApp da Rádio Guaíba, 519-9388-7532, ou pelas nossas redes sociais no Guaíba Esporte. Retornamos no próximo final de semana com muito mais conteúdo sobre o futebol do interior gaúcho aqui no Cancheiro da Rádio Guaíba. Um abraço a todos e até mais! Você ouviu Cancheiro.